Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Pois bem, meus irmãos, vamos dar prosseguimento a esta nossa proposta, este nosso retiro de Semana Santa. Hoje vamos iniciar já a meditação das estações da Via Sacra, as 14 estações. Nos próximos dias, se Deus assim nos permitir, teremos a possibilidade de ter muito presente diante dos nossos olhos, do nosso coração, nesta semana de intensa oração, de desejo de nos aproximar ainda mais do Senhor, seguindo os passos em direção ao Calvário. Bonita oração, inclusive, para essa ocasião, aquela que o texto da Via Sacra, segundo composto por São José Maria Escrivá, ele inicia aquele texto com uma oração muito bonita, uma oração que penso pode nos ajudar já agora a nos colocar diante desse grande mistério, mas não sozinhos, acompanhados por Nossa Senhora, ela que vai aparecer em algumas das estações, mas já agora deseja estar ao nosso lado, nos toma pela mão, caminha conosco, como o discípulo, como João, que também ali estava, que sejamos nós, esses filhos, confiados aos seus cuidados amorosos de mãe, acompanhá-la, a consolá-la também nesse período de sofrimento do seu filho. Possamos, junto a ela também, deixar o nosso coração se empapar dessa presença de Deus, do significado que todo esse sofrimento causado pelos pecados, que leva Jesus à cruz, esse significado também nos faça consolar o coração por saber que não estamos desamparados, que Deus que nos ama, nos acompanha, não mede esforços para nos resgatar, para nos salvar. Essa oração, penso, menos agora no início dessas nossas meditações sobre a Via Sacra, vale a pena nós iniciemos rezando. Diz assim a oração: Meu Senhor e meu Deus, sob o olhar amoroso de vossa Mãe, dispomos-nos a acompanhar-te pelo caminho de dor que foi preço do nosso resgate. Queremos sofrer tudo o que tu sofreste, oferecer-te nosso pobre coração contrito, porque és inocente e vais morrer por nós, que somos os únicos culpados. Minha Mãe, Virgem dolorosa, ajuda-me a reviver aquelas horas amargas que teu Filho quis passar na terra para que nós, feitos de um punhado de lodo, vivêssemos por fim em libertatem gloria filiorum Dei, na liberdade e glória dos filhos de Deus. Pois bem, meus irmãos, há uma circunstância muito bonita que também nos faz recordar a beleza dessa meditação da Via Sacra, que é compreender como ao longo da história essa própria verdade foi sendo vivida, foi sendo posta à nossa consideração como meditação. Há uma tradição que diz que a primeira pessoa a vivenciar, a meditar a Via Sacra foi a própria Virgem Maria, um exercício piedoso de seguir os passos de Jesus nessa via dolorosa. Podemos dizer Via Sacra, esse caminho sagrado, mas, enfim, há também quem prefira chamar esses passos ou essa meditação de Via Crucis, porque de fato é o caminho em que Jesus percorreu com a cruz até a sua morte. Verdade que as últimas estações, pelo menos a primeira e a última, não necessariamente tem a cruz no seu panorama, mas sim em toda ela, praticamente toda ela, grande parte dela, é esse caminho da cruz, que Jesus com a cruz, carregando sobre os seus ombros, vai
levando e vivenciando esses momentos de dor e de sofrimento, essa via dolorosa pela nossa redenção. A via sacra inicialmente, ali vivida ou vivenciada no contexto de Jerusalém, mas que depois a tradição foi levando também para as realidades de todo o mundo, quando erigindo as estações das igrejas, nós podemos contemplar, rezar diante daquelas imagens, daqueles quadros, daquelas recordações de cada uma das estações, de cada uma das estações que meditamos nesse caminho de dor, nesse caminho de Calvário, nesse caminho que Jesus carrega a sua cruz. Nesse sentido, não podemos deixar de recordar também, inclusive, que essa piedade nasce a partir de uma tradição da igreja, como um acompanhamento orante, meditativo, um acompanhamento, como temos já dito algumas vezes, com o objetivo de desagravar essas ofensas que os nossos pecados causam ao coração sagrado de Jesus, mas que não necessariamente todas as 14 estações, como vamos vendo, como veremos a partir de agora, não todas elas estão expressamente descritas nos evangelhos. Os evangelhos tratam, basicamente, nós poderíamos dizer assim, a grosso modo, de que o evangelho, ou os 4 evangelhos, têm um objetivo: contar a morte de Jesus. Jesus que morre e ressuscita. O mistério que estamos para celebrar, o ápice do ano litúrgico. E aquilo que precede, sem dúvida, é importante, são os ensinamentos, são os discursos, as prescrições morais com as quais Jesus também vai mostrar como o seu discípulo deve se portar em frente às circunstâncias da sua vida. Porém, o Evangelho converge, e o ápice de todo o Evangelho é a morte e a ressurreição do Senhor. Os 4 Evangelhos têm por objetivo isso. Mas ainda assim, os Evangelhos são curtos, ou melhor, são objetivos em alguns aspectos, não descrevem muitos detalhes, muitas circunstâncias ali, de nuances daqueles acontecimentos. Há de se entender também, por um motivo financeiro, não era barato escrever um livro, não era barato copiar um livro, não era barato e ter livros nas comunidades. Por isso, o texto ele é muitas vezes bem resumido. E a tradição, pelo menos no contexto da Via Sacra, coloca algumas outras circunstâncias, algumas outras cenas que não estão descritas. Não podemos dizer que necessariamente elas aconteceram, nem podemos dizer que necessariamente elas não aconteceram, como se a tradição, se tudo que fosse tradição e tudo que não estivesse na Sagrada Escritura não fosse verdade. Temos que ter muito presente isso, de que a Igreja alimenta também a nossa piedade com aquelas tradições que ao longo de toda a história os nossos avós, nossos bisavós, aqueles que nos precederam na fé foram também vivenciando até a era apostólica. Nesse sentido, não podemos cravar que esses acontecimentos, que essas cenas que não estão relatadas na Bíblia não aconteceram de fato, como também não podemos dizer que elas aconteceram tal e qual cenário. Enfim, é piedade. Eu particularmente, quando formos comentar aí, um pouco vamos comentar inclusive as quedas de Jesus, penso pelo sofrimento, por tudo aquilo que significou a flagelação, esse caminho para o Calvário, que não era um caminho longo, mas que era acompanhado de, ainda assim, de continuada agressão por parte dos algozes.
podemos dizer que Jesus caiu apenas 3 vezes. Isso poderia até inclusive ter sido mais, né, pela debilidade que o seu corpo já apresentava, o suor do sangue, a flagelação, os escárnios, enfim. Então, enfim, não necessariamente podemos dizer uma coisa ou outra, mas o que sim aqui queremos ter muito presente é acompanhados por esse incentivo da piedade cristã ao longo dos séculos. Queremos também acompanhar Jesus nesse caminho de Calvário, nesse caminho de dor, nesse caminho em que, carregando a cruz, padece pela nossa salvação. Santo Afonso Maria de Ligório é um outro santo que muito piedosamente propôs um texto sobre a Via Sacra. Muitas são as versões que nós poderíamos apresentar sobre meditação de Via Sacra, das Vias Sacras, mas com essa oração inicial também de Santo Afonso, nós iniciamos, portanto, essas nossas meditações. Diz assim, a oração de Santo Afonso, inicial para a Via Sacra. Senhor Jesus Cristo, vós com tanto amor entrastes nesta vida para morrerdes por mim. Eu, porém, tantas vezes vos desprezei. Agora de toda a minha alma vos amo, e porque vos amo, arrependo-me do fundo do coração de ter-vos ofendido. Perdoai-me e permiti que vos acompanhe nesta via. Vós, por amor a mim, caminhais para o lugar em que por mim haveis de morrer, e eu também, por amor a vós, desejo acompanhar-vos para convosco morrer, amantíssimo Redentor. Ó meu Jesus, desejo convosco viver e morrer. Na primeira estação, meus irmãos, nós contemplamos a condenação de Jesus à morte. Aquele que é o verdadeiro juiz do mundo, Filho de Deus, está nessa nossa meditação, nessa nossa cena, nesta nossa primeira cena, diante de um tribunal humano. Talvez esta seja a cena ou a estação da Via Sacra em que os evangelhos sejam mais abundantes, ainda que nos faltem muitos detalhes sobre o processo de Jesus. Os evangelistas apresentam uma cena mais detalhada do que as outras estações que vamos vendo. Jesus, que nesse processo iníquo, nesse processo já de antemão, com a sua conclusão estabelecida, desejam condenar Jesus à morte e o mais apenas precisam encontrar os motivos, encontrar as desculpas, encontrar as circunstâncias para fazê-lo. Esse processo humano, na nossa primeira estação, nos é apresentado como uma entrega deliberada, livre, por amor. Ele, que um dia voltará para julgar a todos nós, agora se encontra ali, indefeso, humilhado, calado diante de um juiz da terra. Pilatos não era um homem cruel, um monstro. Ele sabia que Jesus era inocente. Isso os evangelhos deixam muito claro. Tentou de algum modo libertá-lo, mas havia um conflito em seu coração. E no fim, o que falou mais alto foi o medo de perder sua posição, o desejo de proteger a si mesmo, o direito, a justiça, foram colocados de lado. A multidão, por sua vez, aqueles que no domingo de Ramos tinham gritado Hosana nas alturas, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem tomar posse, agora gritam, crucificam. Também não eram eles necessariamente pessoas más. Muitos deles, depois, no dia de Pentecostes, sentiram-se profundamente tocados no coração quando Pedro lhes disse com coragem: vós matastes Jesus de Nazaré. Esse discurso tão impregnado de verdade, mas movido pelo Espírito, que Pedro,
no dia de Pentecostes, recorda a paixão do Senhor como a chave para compreender toda a história da nossa redenção. Essa história da salvação com a qual Deus vai cultivando no meio do seu povo com muito carinho, protegendo, guardando, cultivando essa sua presença, essa sua bênção constante. Vocês mataram Jesus de Nazaré, aquele que foi enviado por Deus, pregando na cruz pelas mãos de gente perversa. Mas naquele momento, deixaram-se levar. Pilatos, a multidão, incentivados por alguns que queriam a morte do Senhor, gritaram porque todos gritavam. Calaram a própria consciência por medo de ir contra a multidão. O respeito humano, a indecisão, a covardia, tudo isso deu força ao mal. A justiça foi atropelada pela pressão social, pela mentalidade dominante. Ah, meus irmãos, como isso também nos toca. Quantas vezes nós também não silenciamos o nosso coração diante de injustiças, diante de circunstâncias em que preferimos nos calar para não sermos mal compreendidos ou tidos de forma diferente por aqueles que nos conhecem, por aqueles que nos cercam. Quantas vezes nos calamos também diante de tantos simulacros de processo como foi o de Jesus? Quantas vezes precisamos pedir ao Senhor essa coragem, esta audácia de não calar, de não silenciar, de não acharmos que as coisas que não são conosco não merecem a nossa atenção. Quanto sofrimento que nós não causamos, que nós não buscamos, mas que consentimos quando vemos, quando deixamos acontecer, quando não nos misturamos, quando dizemos isso não tem a ver comigo, isso não é minha responsabilidade. O processo de Jesus não é longo temporalmente, mas tem muitas etapas. Jesus visita Herodes, Pilatos, depois daquela noite na casa do sumo sacerdote, é já castigado, sofre as dores por professar e por dizer a verdade. Jesus vive já aqui o caminho da dor, o caminho do sofrimento. É verdade que poderíamos estender um pouquinho mais, porque o sofrimento começa já no Getsemane. O sofrimento começa já, quando o primeiro, aquele que é a cabeça dos inimigos, que vai apresentar e entregar, era um amigo. Um beijo de Judas. Encontramos também muitas vezes os nossos beijos, os nossos lábios, lábios que falam de amor de Deus, que professam a fé no Senhor, que repetem os mandamentos, que repetem as prescrições morais, mas que se esconde. Lábios que se escondem por detrás de um coração temeroso, um coração que ainda não se decidiu inteiramente, um coração que se deixa levar, um coração que silencia. Jesus é condenado à morte. Jesus, nessa primeira estação, livremente, por amor, em silêncio, é entregue. Pilatos muitas vezes teria manifestado o desejo de libertar o Senhor se ele dissesse alguma coisa que o convencesse. Convencido ele já estava. Convencido de que ele não podia ser reconhecido nele nenhum crime. Mas ainda assim, ele o condena para satisfazer aos poderosos, para satisfazer a multidão,
Pilatos se esconde, se cala, se omite. Mas a nós nos dá uma grande lição, um grande testemunho, uma grande verdade. Ouvimos também pela palavra, pelos lábios das palavras de Pilatos. Ecce homo, eis o homem. A Santíssima Humanidade do Senhor, desfigurada já por tantos golpes, pela flagelação, eis o homem. Humanamente, quando olhamos aquela cena tão forte, tão dura, poderíamos olhar, vendo a sua humanidade ferida, reconhecermos a nós mesmos. Aquilo que nos sucede quando estamos longe de Deus, quando o pecado nos alcança, quando o castigo pelas nossas misérias, pelas nossas ofensas a Deus, são merecidos por nós, nos alcançassem. Mas por outro lado, Pilatos, sem saber, professa uma palavra que é muito mais profunda, porque este é o homem, o verdadeiro, o modelo. O homem que nos faz compreender o que é ser homem. Rezamos nós, com Santo Afonso Maria de Ligório. Ó Jesus adorável, não foi Pilatos, mas minha vida iníqua que vos condenou à morte. Pelo mérito deste tão penoso itinerário, no qual entrais rumo ao Monte Calvário, peço-vos que benignamente me acompanheis no caminho pelo qual minha alma se dirige à eternidade. Amo-vos, ó Jesus, meu amor, mais do que a mim mesmo, e do fundo do coração eu me arrependo de vos ter ofendido. Não permitais que eu novamente me separe de vós. Dai-me, Senhor, dai-me aquele amor perpétuo a vós e fazei de mim o que quiserdes. O que for agradável a vós, também o será para mim. Segunda estação, Jesus carrega a cruz. Carregam Jesus com a cruz. Colocam a cruz sobre os seus ombros. Aquela cena significativa também que Mel Gibson coloca no seu filme sobre a paixão de Cristo, nos vem também à mente Jesus abraçando a sua cruz, sobre protestos dos outros condenados que acham aquilo um absurdo. Jesus abraça a cruz, que é o preço da nossa salvação, da nossa redenção. Para nós já é um grande sinal que deve mover, tocar o nosso coração, abraçar a nossa cruz de todos os dias e ir após Ele. Isso Ele nos ensinou. Isso Ele também nos vem falando nesta ocasião, diante dessa cena, vem tocando o nosso coração. Tomar a cruz, não como um castigo de Deus, mas como a possibilidade de provarmos o amor. Jesus foi condenado como se fosse um rei falso, uma ameaça política. Foi ridicularizado, coroado de espinhos, vestido com zombaria, mas ali, no meio da zombaria, uma verdade dolorosa se revela. Ele é de fato o rei. Não um rei como os deste mundo, com insígnias vazias, com palavras pomposas, que muitas vezes também escondem mentiras, injustiças, abuso de poder. Jesus reina de outro modo. Seu trono é a cruz. Seu cetro é a justiça. Ele não impõe seu reinado com violência, mas conquista corações com amor. Um amor que sofre conosco, que carrega a nossa cruz. Ele tomou sobre si o peso da nossa humanidade, o fardo do mundo.
E é assim que Ele nos guia, caminhando à nossa frente, mostrando que o verdadeiro caminho para a vida não passa pelo poder, pela glória, pelo status, não passa pelo medo, mas pela entrega, pela verdade, pelo amor fiel até o fim. Jesus carrega a sua cruz. Como para uma festa, lhe preparam um cortejo, uma longa procissão. Os juízes querem saborear a sua vitória com um sofrimento prolongado. Jesus, depois de tudo que já viveu, nesta noite, na manhã desta sexta-feira, ainda tem que carregar e levar a cruz até o Monte Calvário. Fora da cidade, a noroeste de Jerusalém, esse monte, chamado Gólgota em arameu, Locus Calvari em latim, é assim conhecida por ter um aspecto, por parecer também um crânio. Jesus se entrega à execução livremente. Não se esconde, não se oculta. Jesus abraça a sua cruz porque sabe que ali está a nossa liberdade. Jesus é condenado para que nós fôssemos livres. Jesus viverá esse momento de dor para que nós experimentássemos a verdadeira alegria. Rezamos com Santo Afonso Maria de Ligório. Ó amabilíssimo Jesus, abraço todas as adversidades que por vossa vontade hei de tolerar até a morte. E pelo duro sofrimento que suportastes, carregando a cruz, peço-vos que me deis força para que também eu possa carregar com ânimo forte e paciente minha própria cruz. Amo-vos, ó Jesus, meu amor, e arrependo-me de ter-vos ofendido. Não permitais que novamente me separe de ti. Dai-me amor perpétuo a vós e fazei de mim o que quiserdes. A nossa piedade, pelo menos brasileira, fazendo um pouquinho associação àquele texto tão bonito do Stabat Mater Dolorosa, aquela sequência proposta para a festa de Nossa Senhora das Dores, agora celebrada no dia 15 de setembro. A nossa meditação da Via Sacra no Brasil sempre é acompanhada por um canto piedoso, um canto bonito, em que rezamos pedindo pela Virgem Dolorosa, a Mãe tão piedosa de Jesus, que Ele nos perdoe. E assim, a cada estação há um versículo, uma estrofe muito própria, poética, mas que nos ajuda também a compreender a profundidade desta nossa oração. A morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador. Com a cruz é carregado e do peso acabrunhado, vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor. Termino essa nossa meditação com aquela oração a Jesus crucificado que ontem comentávamos, que nesta semana nos acompanhará. Eis-me aqui, ó bom e docíssimo Jesus, de joelhos ante a vossa divina presença eu vos peço e suplico, com todo o fervor de minha alma, que vos digneis gravar em meu coração os mais vivos sentimentos de fé, de esperança e de caridade, de verdadeiro arrependimento de meus pecados e vontade firmíssima de me emendar, enquanto com sincero afeto e íntima dor de coração considero e medito em vossas 5 chagas, tendo bem presentes aquelas palavras que o profeta Davi já dizia de vós.
ó bom Jesus. Transpassaram minhas mãos e meus pés, e contaram todos os meus ossos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.